Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do projeto de vida. Nós vamos falar hoje de um tema, né, que é muito importante, que infelizmente ocorre muito nas escolas, que é o bullying. Nessa apresentação, a única diferença que tem no material de vocês, né, no PET, é uma definição que eu coloquei sobre o que é bullying, e depois é exatamente como está no material de vocês, né, no PET. Semana 4 do PET 2. Então vamos lá, vamos continuar conforme eu estou utilizando essa metodologia, eu estou lendo e estou explicando cada parágrafo para vocês. Bullying. Bullying é um termo de origem inglesa, popularizado pelo professor de psicologia Dan Powers. Em países como Reino Unido e Estados Unidos, os alunos que intimidam verbal e fisicamente são chamados de bullies, que significa valentões. E é precisamente essa prática que se refere ao termo bullying. Gestos que intimidam e agredem pessoas, tanto verbal quanto fisicamente. A prática é deliberada e recorrente, ou seja, o agressor tem um prazer em humilhar a vítima e volta a praticar inúmeras vezes. Os ataques ocorrem sem motivo aparente. Existem também meios mais sutis de bullying, como isolar a vítima socialmente ou espalhar boatos sobre elas. Seguinte, então, bullying vai ter essa definição, né? Quando um determinado aluno, através do gesto, através da força física, intimida e agride verbal ou fisicamente um determinado aluno, ele está praticando o bullying. Infelizmente, isso ocorre com muita frequência nas escolas, né? A gente vê práticas diárias, né, de alunos e alunos que têm essa postura, né, de se colocar como valentão, que intimida, que agride alguns alunos. A gente vai ver que tem consequências negativas tanto para o agressor, como também para a vítima, principalmente para a vítima, claro. Mas o agressor também, ele traz, de certa forma, um pedido de ajuda, né? Essas práticas, essa maneira como ele age também, revela que ele também está precisando de algum tipo de apoio. A vítima do bullying costuma ser uma pessoa características que se diferenciam da maioria e a tomam mais vulneráveis a ataques. Geralmente, aquela pessoa mais tímida, que não tem tantas amizades, essas são as vítimas principais, né, do bullying. A prática ocorre, portanto, por conta de uma relação desigual de poder entre o perturbador e a vítima. Em geral, esse valentão, esse agressor, né, que está praticando bullying, em geral, ele pode parecer ser mais forte, e a vítima, em geral, parece ser uma pessoa mais frágil, mais tímida, mais contida. A prática ocorre, portanto, por conta de uma relação desigual de poder entre o perturbador e a vítima. Outro problema é que a vítima costuma ser uma pessoa com dificuldade de se impor e impedir as agressões. Por isso, muitas vezes, ela sofre em silêncio. Conforme eu disse, uma característica, né, da vítima do bullying é ser mais tímido, mais pacato, ter mais dificuldade de se impor, de pedir ajuda. Por outro lado, o agressor costuma ser uma pessoa com problemas de empatia, vindo de famílias, né, que trazem esse tipo de problema. Mas alguém que pratica o bullying também pode querer se tornar mais popular ou simplesmente sentir-se mais poderoso. Há quem considere o bullying uma doença. Então, em geral, esse agressor ele tem a necessidade de aparecer, de se impor, e isso revela que ele traz alguns problemas já, né, do seio familiar. Ele tem a necessidade de se colocar no grupo, e inúmeras vezes ele se coloca no grupo a partir da prática do bullying. A partir de agora, né, essa minha apresentação é exatamente como está no PET de vocês. Semana 4 começa na página 9. Uma pesquisa realizada pelo IBGE revelou que 1 em cada 5 adolescentes com faixa etária de 3 a 15 anos pratica bullying no Brasil. Sabendo dos efeitos carregados por esse problema tão comum em nossas escolas, todo mundo elaboramos esse conteúdo para auxiliar na identificação e prevenção e combater o bullying em grandes escalas. Mesmo que alguns entendam as consequências desse tipo de prática no comportamento e no desenvolvimento dos estudantes, não é raro encontrar pais e funcionários que não denunciam bullying. Muitas vezes as pessoas presumem que é uma atitude normal entre crianças e adolescentes, sem compreender seus impactos.
O tema, né, tem sido cada vez mais debatido hoje no Brasil, mas ainda assim ele é de certa forma, uma situação que inúmeros adultos acham que é comum, que é normal. Algumas brincadeiras que têm uma característica de agressão, de intimidação às vítimas do bullying. Vocês certamente já viram inúmeros tipos, né, de brincadeiras que são muito comuns na escola, mas que não é esse tipo de comportamento, onde uma determinada pessoa se sente agredida, se sente humilhada, verbal ou fisicamente, não é normal. A gente tem que combater essa prática cada vez mais nas escolas. E vocês, enquanto estudantes, né, têm um dever moral, né, de denunciar, de identificar. Por isso, né, que a gente está debatendo hoje esse tema no projeto de vida. Então, continuando aí, toda a comunidade escolar deve ter a consciência do que é o bullying, entender como identificá-lo, preveni-lo e combater. Para elaborar as ações contra as agressões, é preciso entender seus principais elementos. Então, todas as vezes que vocês verem esse tipo de prática, esse tipo de situação com um colega ou com vocês mesmos, vocês têm que pedir ajuda para um adulto, né? Para o professor, falar para a família de vocês que está passando por essa situação para que a gente possa ajudar tanto você, que é vítima, como também você, que é agressor. Isso não é comum. Nós temos que refletir por que você está tendo esse tipo de atitude. E uma das maneiras, né, que o texto, referência, né, do PET, coloca para a gente impedir, né, e combater o bullying é incentivando a diversidade. O empoderamento e a valorização da diversidade são importantes temas e incentivos que podem ser inseridos em matérias da grade curricular. A solidariedade, a diversidade, o comportamento ético, o respeito devem ser estimulados em termos de trabalho em grupo e exercícios. Nós já trabalhamos aqui no projeto de vida alguns valores que são fundamentais para que a gente tenha um ambiente escolar, um ambiente social mais harmônico, né, menos violento. Quando a gente entende a diversidade de pessoas, a diversidade da própria condição humana, a gente tende a respeitar mais. Então, isso é muito importante, a gente perceber que o mundo, que as pessoas são diversas, não somente fisicamente, como também nos seus modos de ser. A gente não tem que querer que todas as pessoas tenham práticas e comportamentos comuns ao nosso. A gente tem que entender essa diversidade como benéfica, e ela de fato é benéfica para a convivência humana. Os educadores devem incentivar a empatia em toda e qualquer tarefa, e o ambiente deve favorecer a comunicação entre todos os alunos. Também é importante que a escola crie campanhas que incentive a denúncia e proponha encontros para discutir assuntos como respeito, agressão e bullying. A escola, né, o Horizon, já faz algumas ações, né, não sei se vocês já observaram, que tem esse objetivo de fazer com que os alunos percebam a diversidade de modos de ser de cada um. A gente, como disse anteriormente, a gente não pode querer que cada um tenha o meu comportamento, seja parecido comigo. A diversidade de modos de ser, ela é importante para o ambiente escolar, e a gente tem que cada vez mais ter momentos para discutir sobre isso, refletir sobre isso, para que a gente tenha uma postura de empatia. A empatia, conforme tem sido um conceito, uma palavra que tem sido muito utilizada ultimamente, que é quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente entende o outro. Fazer isso, né, nos coloca numa situação de entendimento do outro e de respeito ao outro. Interferindo, né, ao menor situação de bullying. Quando a gente identifica, conforme eu disse, vocês têm que informar para o professor, falar, né, com o familiar que determinado aluno, que determinada pessoa está passando por essa situação, porque inúmeras vezes, né, em função dessa característica da vítima, né, às vezes ela não consegue pedir ajuda. Então, se você percebe que um colega está sofrendo, está passando por essa situação, ajude esse colega, não somente falando com ele, mas como também falando para um adulto. É essencial que os funcionários e o corpo docente não ignorem quaisquer suspeitas. Ao menor sinal de provocação, são eles que possuem o poder de orientar os alunos a se respeitarem
e ter empatia com os outros. Essa orientação tem o objetivo de fazer entender que cada indivíduo possui suas características, que isso não faz melhor ou pior que o outro, e que o desrespeito entre os alunos é inaceitável e traz consequências ruins para ambas as partes. O texto aqui reitera o que eu acabei de dizer. Você, enquanto estudante, você tem a missão, né, o dever, de certa forma, de ajudar esse colega, de perceber que ele está passando por uma situação de agressão, uma situação de bullying, e informar para a escola, informar para algum familiar. Se você não acha que você pode ter problemas, né, de se envolver, peça ao seu pai, à sua mãe, para falar para a escola, que isso pode ser determinante, né, para a vítima de bullying, né, sair dessa situação. Uma outra característica, uma outra forma de se cometer bullying também é através da internet. Esse conceito é chamado de cyberbullying. Na internet, o jovem agressor pode ganhar anonimato em uma grande plateia, por isso se sente mais forte. Tem formas, né, de se fazer perfis anônimos, e esses perfis anônimos, né, são muito comuns, né, no cyberbullying, quando um determinado aluno, quando uma determinada pessoa quer agredir, mas na internet não é possível, né, não se expor através do anonimato, mas quando, se for o caso, né, se haver uma investigação, as autoridades elas conseguem identificar da onde que está saindo, da onde que saiu esse perfil, por mais que ele seja anônimo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é possível, né? Por mais que seja possível criar um perfil anônimo, não é possível ficar totalmente anônimo, mesmo na internet. De qualquer maneira, proibir o uso da internet na escola não é a solução, pois os atos ainda podem ser praticados fora delas. É importante conscientizar os alunos, orientá-los quanto aos bons e maus usos da internet, sugerir atividades educativas na rede e mostrar as possíveis consequências das práticas perigosas. Bate-papos descontraídos com as relações interpessoais na rede, com conselhos e direcionamentos para casos de implicância de colegas também são uma alternativa. Conforme eu disse, o agressor pode até criar um perfil anônimo, mas numa investigação as autoridades conseguem chegar a esse aluno, chegar a esse agressor. Então, não é totalmente anônimo. Em princípio, ele pode ser anônimo, mas quando se investiga, as autoridades, né, conseguem saber de onde está saindo aquelas informações, aqueles ataques, né, identificar quem é o agressor. A internet, ela é uma ferramenta incrível. Ela tem ajudado muito, né, nesse momento de pandemia. Ela pode ser utilizada para coisas boas ou para coisas ruins, né? Isso depende de vocês, né, como vocês utilizam essa ferramenta. E caso vocês identifiquem algum caso de aluno que está sendo atacado virtualmente, vocês também têm essa missão de informar para a escola, né, para os responsáveis, enfim. Esse tema de hoje, né, é muito importante, eu espero que tenha ajudado vocês, né, nessa questão, que é um fenômeno que infelizmente tem sido cada vez mais presente, né, no ambiente escolar. Anos passados, né, ele ocorria também, né, só que ele não tinha sido nomeado. O que não quer dizer que por ele não ser nomeado, não quer dizer que não tenha sido problemático e negativo para a pessoa que sofreu bullying. Então a gente tem que refletir e ter uma postura mais de empatia com o nosso colega, com a nossa colega, para que a gente viva num ambiente escolar cada vez mais harmônico. Enfim, segue aí as orientações, sigam, né, as orientações, tem algumas atividades muito fáceis, né, dessa semana. Abraços e até mais.